Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Hoje nós estamos um pouco desfalcados, irmãos. Hoje resolveram viajar tudo no mesmo final de semana. Eu só fui recebendo as mensagens, eu falei, nossa, a turma está com fé para viajar assim, né? Mas é bom. Se os irmãos quiserem vir mais à frente, fiquem à vontade. A gente está mais perto, né? Eu queria trazer uma palavra para vocês e convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. 2 versículos nós vamos ler hoje, o 9 e o 10. 1 Crônicas lá no Antigo Testamento, né? Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Ainda que eu não pedi Abacuque, Sofonias, né? Naum, né? Miqueias. 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Esse texto narra a história de um homem, Jabes. Amém? Agora sim? Foi Jabes mais ilustre de que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe algo que eu acho muito interessante nesse texto, amados? Crônicas é um livro, não sei se os irmãos já leram um livro de crônicas, né? Mas é um livro assim que fala muito da genealogia, né? E só assim, que o filho de um foi que gerou, que é filho e filho, né? Mas aqui Jabes, ele narra um fato. E o nome Jabes, no hebraico, a gente poderia traduzir sofrimento, dor, ou alguém que veio para entristecer, né? Então pensa bem, né? Que nome que a mãe dá ao filho, né? Interessante isso, né? A gente dá um nome tão que pode marcar toda a vida desse filho, né? Mas o interessante aqui é o que Jabes nos ensina. E eu queria justamente conversar com vocês essa noite sobre o ensino que Jabes está nos trazendo. E se a gente parar para pensar, né, cronologicamente, a história de Jabes, mais curta biografia que a gente vai encontrar, inclusive na Bíblia, né? 2 versículos só, mas são 2 versículos que narram toda a vida de Jabes, né? E, porém, é um fato muito incrível, porque mostra alguém que teria toda a carga, né, para ser uma pessoa revoltada, entristecida, sem expectativa, né? Mas se transforma em alguém cheio de fé e esperança, né? E Jabes, ele transformou o seu lamento, a sua dor, num cântico de esperança. E isso você poderia pensar, mas aonde você quer chegar, né, Chico? E eu queria convidar você essa noite a pensar assim, exatamente aquilo que tem te trazido dor, aquilo que tem te trazido sofrimento, aquilo que pode trazer para você uma falta de esperança, né? Eu queria que a gente pudesse observar melhor o ensinamento que Jabes está nos trazendo, né? Porque se a gente parar e pensar, hoje a vida cristã, ela é uma corrida de obstáculos, não é fácil.
Nós temos enfrentado muita dificuldade. Nós estamos em meio a um mundo hostil, a um mundo assim que muitas vezes, cada vez mais tem blasfemado, né? Eu estava vindo para cá hoje, a Dani contou uma história de uma moça que eu esqueci o nome dela, mas ela montou uma igreja, se denominou pastora e colocou 12 não são nem homossexuais, são transexuais, né? Como 12 apóstolos. Misericórdia. Misericórdia. Que coisa terrível. Como que alguém pode pensar ou criar algo assim dessa maneira, né? Mas essa é o reflexo, é uma realidade do mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão achando que elas podem fazer essas coisas, zombar das coisas do Senhor, né? Eu me lembro muito, né? Salmo 128, ele fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E muitas vezes, eu até ontem estava em São Paulo comentando com os irmãos, né? Exatamente sobre... A gente tem perdido a expressão do que é o temor ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas tentam entender temor como medo. Mas temor não é medo. Temor é reverência, é respeito. E só tem medo de Deus quem não conhece a Deus. Vocês já perceberam isso? Porque quem conhece a Deus sabe o quanto Ele é um Pai amoroso, um Pai dedicado. E eu estava até brincando com os irmãos, né? Que se você teme ao Senhor, aí você pega o livro de Deuteronômio no 26, são 68 versículos. 14 versículos ele fala de quem anda no temor e escolhe andar nos caminhos do Senhor. Aí 68 menos 14 sobra. Vamos ver se a gente está bem de matemática aí. 54 versículos falam acerca da maldição de quem escolhe não andar nos caminhos do Senhor. Amados, para um pouquinho e pensa. Qual tem sido as nossas escolhas, né? Então esse texto de Jabez fala de fazer a escolha correta. Não é porque teve uma infância, né? Eu fico pensando, né? A gente vê a criança correndo, né? A gente estava vendo aí as crianças correndo, brincando, João Vicente, né? A Melina, né? Aí imagina a Jabez, né? Ô sofredor, para de correr. Ô mal amado, não vai aí não. Porque esse era o significado do nome de Jabez. Então, como essa criança cresceu? Vocês percebem? Eu estou tentando aqui ilustrar de uma forma bem pesada para a gente entender a carga que Jabez carregava. Mas quando chegou em sua idade áurea, né? Ele fez a escolha correta. E ele nos mostra aqui, nos ensina alguns pontos que eu queria destacar essa noite. Pontos interessantes, né? Porque uma coisa que nos prende é a gente ficar preso a situações do passado que nós fomos ofendidos, ou nos magoaram, ou não fomos, né, passamos por situações difíceis. Amados, em Cristo nós vencemos as barreiras. Tudo aquilo que o inimigo muitas vezes tenta fazer para nos parar, ou para nos entristecer, ou para nos deixar abatidos, em sua graça e na bondade do Espírito Santo nós somos livres. E Jabez, ele teve essa experiência, né? Então nós precisamos entender que aquilo que aconteceu no passado tem que ficar no passado, porque o Senhor tem algo novo para nós. Sempre Deus tem uma promessa, tem algo que vai nos levar a viver uma vida diferente. E é isso que Jabez nos convida a pensar, né? E eu queria destacar alguns pontos, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a primeira coisa que Jabez fez foi rogar a bênção do Senhor. Versículo 10, né? Jabez invocou a Deus
dizendo o quê? Ó, tomara que me abençoes. Eu fico pensativo assim, né? O quanto nós temos clamado ao Senhor que Ele nos abençoe. Ah, mas está tudo bem na minha vida, Chico, eu não preciso. Amados, a gente não sabe o que vai acontecer. Quem aqui pode me garantir o que vai acontecer daqui 10 minutos? Tá bom que nós temos aqui preparado, né? Uma festinha, né? Eu tava ontem ouvindo no rádio, um jogador de futebol estava se preparando para entrar em campo, teve um mal súbito, morreu. 26 anos. Um atleta com toda condição física. Vocês percebem, amados? Nenhum de nós sabemos o que pode acontecer daqui 10 minutos. Por isso, o tempo todo nós precisamos clamar. Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, né? Então Jabez, ele invocou a Deus, porque ele sabe que Deus não é um ídolo morto, mas Deus, ele está vivo, soberano, reina sobre o trono, acima de todos os céus, acima de toda a potestade, principados, domínios. Ele comanda todas as coisas, ele é o soberano. E algo interessante aqui, Jabez foi na fonte certa. Abriu o coração para a pessoa certa. Clamou pela pessoa certa. E algo interessante também, com a motivação certa. Eu não sei se você prestou atenção, mas Jabez não faz nenhum lamento aqui. Jabez não fala mal da mãe que deu a ele um nome, né, tão terrível. A gente lê aqui que ele fez alguma reclamação? Não. Ele tinha a motivação correta. Aí a minha pergunta, para a gente refletir essa noite: como nós temos nos achegado diante do trono do Senhor? Qual tem sido a nossa petição? Como nós temos colocado? A gente tem chegado diante do Senhor com lamúrias? Eu fico pensativo, amados, eu gosto de ler os evangelhos, como Jesus conversava com as pessoas. Eu fico assim, né? Sempre quando eu vou na PUC, né? A PUC tem aqueles vários pavilhões lá, um monte de pessoas ali, né? E sempre me vem à mente aquela passagem que aquele homem estava ali, muitos anos, sem expectativa. E quando Jesus, pensa bem, Jesus entra num lugar que havia 5 pavilhões ali, multidões querendo um milagre. Ele entra, olha para aquele homem e faz uma pergunta: você quer ser curado? E para o meu espanto, eu não sei como você entende o texto, mas ele fala o quê? Sim, eu quero. É isso que ele fala? Ele começa o quê? Ele começa a lamuriar. Vocês percebem? Ah, eu estou aqui há tantos anos, e quando os anjos vêm e movem as águas, não tem ninguém que me leva. Jesus fez uma pergunta objetiva: você quer ser curado? Qual que é a resposta, amado? Sim, eu quero. Mas sabe que eu fico pensativo, às vezes nós também cometemos o mesmo erro. A gente, no nosso momento de devocional, no nosso momento de abrir o nosso coração diante daquele que nos ouve e peleja as nossas batalhas, a gente também fica assim, lamuriando, reclamando. Ah, eu estou esquecido, ninguém gosta de mim. A gente tem aquela síndrome de uruca, né? Vive reclamando. E o Senhor quer nos abençoar. Ele fica esperando o nosso clamor. Eu fico assim imaginando Jesus, né? Ele só esperava aquele homem dar a resposta certa. Agora para um pouco e pensa comigo. Por que Jesus curou só aquele homem? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos prestar atenção, amados, ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu penso assim, Jabez, ele tinha uma noção daquilo que estava acontecendo em seus dias. Ele tinha uma noção das coisas que estavam acontecendo. E eu assim, convido você a pensar comigo, como nós temos trabalhado essas questões. Porque pensa bem,
Quando a gente coloca diante de Deus o nosso clamor, a gente está esperando que a resposta que o Senhor tem para nós. Mas qual é a expectativa que nós estamos esperando do Senhor? Qual a expectativa? Jabez, ele coloca diante de Deus o seu clamor, porque ele sabia que Deus o responderia. Ele coloca o seu lamento. E algo que eu queria dizer para você, é através das bênçãos de Deus que os nossos traumas são curados, que as nossas feridas são saradas, onde nós encontramos a paz. É somente em Deus, somente em Deus. E algo assim que eu fico pensativo, a bênção de Deus, ela enriquece. Mesmo que às vezes a pessoa pensa assim, mas Deus é muito, que nem eu estava comentando ontem, algo pensativo ainda naquela questão do Salmo 128, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, é fácil andar nos caminhos do Senhor? Pensa bem, não seja rápido em responder. É fácil andar nos caminhos do Senhor? Sabe por que não é fácil andar nos caminhos do Senhor, amados? Porque na maioria das vezes, o Senhor responde aquilo que nós não queremos. Porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente está querendo algo, mas Deus, em sua infinita graça, misericórdia, Ele sabe que não é o melhor para nós. E Ele sempre quer o melhor. Mas nós temos dificuldade. E algo interessante aqui, que Jabez, ele pede a bênção do Senhor. E muitas vezes, amado, a bênção do Senhor nos traz equilíbrio. Nos faz andar nos caminhos corretos. Porque Ele nos capacita a entender qual é o real motivo do nosso coração. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso, assombrosamente corrupto. E Deus quer que a gente ande em caminhos aplanados, caminhos perfeitos. E quando Jabez coloca, eu fico pensando assim, né? Como a Escritura é tremenda quando fala acerca da resposta de Deus para nós. Eu anotei algumas frases, alguns versículos que a Bíblia ensina, né? A Bíblia diz que Deus faz o forte aquele que está cansado. Só para os irmãos terem ideia, qual é o real significado da bênção. Ela faz forte aquele que está cansado. Ela multiplica as forças de quem não tem nenhuma força. Ela traz vigor. Uma outra passagem interessante diz assim que Deus levanta do pó o abatido. Que coisa tremenda, né? Deus levanta do pó. Do montouro o necessitado. Ele faz assentar-se entre os príncipes. Olha só, ele tira aquele que estava sentado sobre o montouro e faz-se assentar sobre os príncipes. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor. Mas muitas vezes a gente se perde em situações que a gente não consegue entender a vontade do Senhor. E aí eu queria destacar o segundo ponto que Jabez coloca, né? Ele primeiro pediu a bênção, o segundo ponto, ele pediu para que Deus alargue as suas fronteiras. Não é isso? Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Você já pediu essa oração para o Senhor? Alarga as minhas fronteiras. Amados, às vezes a gente pensa, né? Uma situação, né? Eu gosto de pensar muito assim, né? Jabez não era um homem acomodado. E quando ele fala, Senhor, alarga as minhas fronteiras, ele estava pedindo, Senhor, me dá trabalho. Me dá trabalho. E eu fico pensando assim, né? Parece que nós estamos vivendo num mundo que nos força a sermos acomodados. O mínimo esforço possível, não é isso? E Jabez aqui fala o contrário.
alarga as minhas fronteiras. Senhor, me faz alcançar outras pessoas, me faz alcançar pessoas que estão distantes, longe de Ti. Sabe, e queria insistir ainda para você, né? Jabez era aquela pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Né? Uma pessoa que o nome já denotava, assim, tristeza. Que fez a sua mãe, né, nascer com dores. E eu, na minha história, eu sou filho da velhice de minha mãe. Né? Eu sou o caçula dos meus irmãos, todos hoje com mais de 70 anos. E minha mãezinha, quando me foi ter, ela perdeu um rim. A minha gravidez não foi fácil para ela. E tem até um fato interessante. Eu fui um dos últimos nenês a nascer onde era a maternidade aqui em Campinas, que se tornou rodoviária e hoje voltou a ser um hospital, né? São Luís. Lá era a maternidade de Campinas. Então minha mãe tinha uma história comigo assim de muita dor, muita tristeza. Só que o Senhor, ela nunca assim, em nenhum momento, pensou nisso. E aí eu fiquei pensativo em relação a Jabez, né? Porque a mãe dele expôs ele, né? Deu um nome a ele onde expunha a sua dor. E aí eu fico pensando assim que Jabez, ele vê isso, e isso não impediu ele de ser alguém que buscava a bênção do Senhor, não só para ele. Você parou para pensar isso, amados? Jabez, ele queria a bênção do Senhor, mas que essa bênção alcançasse outras pessoas. Hoje nós temos falado muito que a nossa casa é um campo missionário, que a nossa casa é um campo aberto para que as pessoas alcancem o Evangelho, né? E eu fico pensando assim, como Jabez nos ensina isso? Como a gente tem orado para que as nossas fronteiras sejam alargadas, né? Não bastava para Jabez se desvincular dessa história que ele tinha com o seu passado. Ele queria, mais do que nunca, alcançar pessoas e abençoar essas pessoas. Que a bênção que ele estava clamando a Deus também alcançasse aqueles que estavam próximos a ele. Eu fico assim, me sinto desafiado a ver a história de Jabez. O quanto nós temos pedido para que o Senhor alcance aqueles que estão perto da gente, ou que esteja longe, mas que os nossos braços podem alcançar. Porque hoje nós temos tanta facilidade, amados. Pensa um pouquinho, no tempo de Jabez não tinha Google Meets, não tinha mídias sociais, não tinha Starlink. Eu lá no Chile, lá uma dificuldade para me comunicar, querer comunicar com vocês. Daqui a pouco eu vejo um negocinho branco no meio do mato lá. Aí eu vi aquilo e o rapaz no computador lá, eu falei, viu o que é aquilo ali? Ele falou, aquela minha antena Starlink por satélite. Tá funcionando? Tá, pô, você não compartilha? Claro! Aí comecei a falar com os irmãos. No meio do mato lá, né? Então vocês veem a tecnologia hoje, amados. Mas o quanto a gente tem usado, as fronteiras estão se aproximando, mas o quanto a gente tem usado isso para abençoar vidas. Pensa um pouco. O quanto. Às vezes, a gente fica preso a situações e não consegue parar, pensar o quanto a gente pode alcançar vidas. Com uma palavra que eu tenho certeza que sua vida está cheia de bênção. Cheia de palavras que edificam, que consolam, que transformam. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. E o quanto nós temos acreditado nessa palavra. O quanto nós temos acreditado que o Evangelho pode transformar uma casa, uma família. Nós precisamos acreditar, amados. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jabez acreditou. E ele pediu ao Senhor. O coração de Jabez palpitava para que a bênção do Senhor alcançasse outras vidas. Eu fico pensativo, né? Quão terrível nós seríamos
Se a gente quisesse as bênçãos do Senhor só para nós. Pensa um pouquinho. Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele nos concede dons, e eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, os irmãos já sabem, né? Mas é bom sempre lembrar, né? Que os dons, tirando o dom de línguas, né? Que edifica a si mesmo. Ontem eu tive até uma experiência muito tremenda. Fazia tempo que eu não vi interpretação de línguas, ontem eu vi. Que coisa maravilhosa. O irmão lá em línguas, lá, o outro levantou e começou a traduzir, a falar. Amados, os dons nós precisamos buscar. Mas os dons são presentes que Deus nos dá, são bênçãos de Deus para nós, para a gente abençoar o irmão. Então o quanto eu tenho acreditado nisso e eu tenho feito isso? O quanto? O quanto eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, alarga as minhas fronteiras, que o dom que o Senhor tem me dado alcance muitas vidas. Como é importante a gente ter essa compreensão, né? E Jabez tinha. Sabe, eu penso assim, Jabez tinha sonhos com a graça de Deus, alcançando vidas. E aí eu penso assim, o quanto nós temos sonhado por vidas. Pensa naqueles seus amigos, naqueles seus parentes que ainda não conhecem ao Senhor e estão ali vivendo uma vida de futilidades. Eu fico pensando o domingo, que é o dia da família, né, se transformando num dia de futilidades. As pessoas se encontram, comem, aí cada um vai para casa dormir, aí chega todos assim sem esperança, porque amanhã é segunda-feira, volto à minha rotina, volto ao meu trabalho. Ah, mas será que a vida é só isso? Não. Não. O Senhor tem muitas, muitas bênçãos. Sabe, eu acho tremendo a visão do profeta, né, quando Deus fala com ele, e ele nos mostra, e ele diz que nós somos como o quê? Como vasos. E deixa eu dizer para você, a figura que nós temos hoje de um vaso, né? Não sei, tem um vasinho lá, né? Tem uma flor, né? Geralmente hoje os vasos é para colocar uma flor que embeleza o ambiente, né? Só que na cultura do Oriente, os vasos eles tinham outra utilidade. Eles guardavam azeite, guardavam especiarias. O vaso era muito usado, tinha muita utilidade. Lembra aquele milagre da viúva de Serepta? O profeta falou para ela, o que você tem em casa? Ah, eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite e uma orfa de farinha. Então você sai, vai na casa dos seus vizinhos e pede vasos, bastante vasos. E enquanto ela estava deitando aquela botija de azeite nos vasos, o azeite não parou. Sabe que hora que parou? Quando acabou os vasos. Aí eu fico pensativo, se eu e você somos vasos, o quanto nós temos permitido que o Senhor derrame do seu azeite, que o Senhor derrame da sua bênção, para que eu possa multiplicar na vida do meu irmão. Amados, isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós precisamos meditar e refletir nisso. O quanto eu fico temeroso. E mais uma vez, né? Temor é reverência. Naquela passagem assim, nós somos vaso de honra ou vaso de desonra? Como tem sido? Jabez nos dá uma aula de como nós precisamos acreditar que as fronteiras, as nossas fronteiras precisam ser alargadas. Mas ele não para aí. Em sua oração ele faz um terceiro pedido ao Senhor. E eu creio que esse é o mais precioso do pedido que ele faz. Ele diz assim, ele suplicou pela presença do Senhor. Amados, na presença do Senhor, há novidade de vida, a santidade, a pureza.
A presença do Senhor afasta qualquer trevas. Jabez entendeu que todos os seus sonhos não seriam totalmente realizados se a presença do Senhor não estivesse com ele. E eu fico pensativo, amados, numa outra passagem, onde Deus chega para Moisés. Deus se cansou do povo. E ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, olha, seguinte, eu vou mandar os anjos vão à frente, você vai ser vitorioso, mas eu paro aqui. Sabe, amados, com essa forma que muitos têm vivido hoje, eu fico pensativo que alguns diriam assim: Senhor, muito obrigado. Quantos anjos você vai mandar? 4? Manda 6. Amém, legal. Porque fica atrás de anjos do Senhor. Com certeza, os anjos fariam. Mas esse foi a vontade de Moisés? Qual foi a resposta de Moisés para o Senhor? Senhor, de maneira alguma eu irei se o Senhor não for conosco. O quanto nós temos feito escolhas que mexem com nossa casa, com nossa família, com o nosso negócio, com os nossos afazeres, com pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia, sem buscarmos a presença do Senhor. Isso é sério, amados. O quanto nós temos buscado a presença do Senhor nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas orações. Você lembra quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Como começa a oração? Pai nosso, venha o teu reino. Ser presente. Será que nós temos pedido a presença do Senhor nas nossas vidas? O reino do Senhor, o comando do Senhor, a autoridade do Senhor nas nossas vidas? Como nós temos feito, amados? Jabez, ele entendeu que todo o clamor, tudo o que ele estava pedindo, se não fosse a presença do Senhor, ele não queria. Sabe, eu me preocupo às vezes, amados, às vezes eu me levanto na madrugada, vou meu tempo de oração, acertar meu coração diante do Senhor, e eu fico pensativo, e eu sempre clamo: Senhor, ajuda os irmãos a não fazerem escolhas erradas, a buscar sempre ao Senhor, a ter ao Senhor ao lado. Porque, amados, a gente vive em meio a uma cultura maligna. Dias maus, o Senhor Jesus nos alertou. E parece que nós estamos vivendo esses dias. E mais do que nunca, a gente não pode estar alheio. A gente vive uma batalha. Nunca se viveu uma batalha, uma guerra como nós estamos vivendo no dia de hoje. Aí você pode dizer: claro, Chico, está tendo guerra lá na Ucrânia, está tendo guerra lá na Palestina. Não, está tendo uma guerra aqui e agora. Porque o diabo está se levantando com todas as suas forças contra a família, contra a instituição família. E muitos cristãos têm se rendido. A gente vê notícias, hoje, há maiores números de notícias, é a mídia difamando pastores, difamando cristãos. Por quê? Porque pessoas têm ousado andar sem a presença do Senhor, andar sem a santidade. Amados, as coisas sem Deus não satisfazem a nossa alma. Por isso que a gente vê um monte de pessoas, cristãos inclusive, andando dizendo: eu estou com um vazio dentro de mim. Claro, só o Senhor pode preencher. Só a presença dEle. E como eu falei no começo, andar na presença do Senhor não é fácil. Parece, não é fácil. Nós temos que ter consciência. Nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. Porque o não de Deus, ele é educativo, ele não é corretivo. O Senhor nos educa com santo amor. Ele nos mostra o caminho correto a andar.
O profeta virou e falou, nos ensinou: olhai as veredas antigas, andai nela. Mas parece que a gente insiste em andar nos caminhos que o mundo aplana, né? Aquelas portas largas, aquele caminho aveludado. Só que o Senhor Jesus disse o quê? Espaçoso, largo, amplo, é o caminho que conduz a... E o que conduz à vida? Estreito, apertado, difícil. Mas ele não falou que era impossível. Sabe por que é estreito, é apertado e é difícil? Porque nós nascemos com a índole para o mal. A gente quer o caminho fácil. A gente quer as coisas fáceis. Principalmente o brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. A gente às vezes se orgulha do jeitinho brasileiro. Mas o Senhor quer que a gente ande em santidade. Jabez suplicou a presença do Senhor. Que seja comigo a sua mão e me preserves do mal. Amados, eu não sei se você tem observado quanto mal está ao nosso redor. O quanto nós temos pedido a Deus para nos preservar do mal. Ele para aí? Não. De modo que não me sobrevenha aflição. Aí vocês lembram Jesus? Aí parece que o povo fala, Chico, mas Jabez está na antiga aliança, nós vivemos na nova aliança. Vocês lembram a oração de Jesus? No mundo tereis, mas tende... Jesus está aqui. A oração de Jesus é como a de Jabez. Jabez pediu para nos livrar das aflições. E eu queria concluir convidando você para refletir um pouquinho. Como que termina o versículo 10? Como termina, amados? Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O que Jabez pediu? A bênção do Senhor. Não é isso? Que Deus alargasse as suas fronteiras. E que a presença do Senhor fosse com ele. E o preservasse do mal, ao modo que não sobrevinha aflição. Deus concedeu. É lindo aqui, amados. Deus, Ele quer conceder. Como que nós temos orado? Como que nós temos pedido? A oração, o Senhor quer responder. Mas muitas vezes nós temos orado errado, com o foco errado, com o pedido errado. O Senhor, Ele quer conceder. Ele quer nos tornar prósperos no sentido correto da prosperidade, que edifica a alma, que edifica o espírito, que edifica a nossa vida de consagração, de dedicação. Ele quer conceder que a gente alcance lugares onde a gente não imagina alcançar. E Ele quer conceder, Ele quer dar. E essa noite, assim, concluindo, eu queria te convidar a rever como nós temos orado ao Senhor, como nós temos buscado ao Senhor, como nós temos chegado na presença do Senhor. É errado pedir a bênção do Senhor? Não. Mas como nós temos pedido? Erramos às vezes porque esquecemos que a bênção que o Senhor nos dá abençoa outros.
não abençoa somente a nós. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa continuar falando ao nosso coração. Que a gente possa aprender com Jabez e entender quão bom e agradável é andar na presença do Senhor e ouvir a sua direção. Amém, queridos? Podemos orar? Eu não sei como está o seu coração essa noite. Eu não sei se você pode ser como Jabez, né? Não fez, né? Porque Jabez ele não ficou preso a nenhuma amarra, nenhuma situação do passado que pudesse o prender. Ele se libertou disso. Mas eu não sei, às vezes talvez você esteja aqui essa noite e há algo do passado que te prende, que te amarra. E eu queria te convidar essa noite a você crer que o Senhor quer te libertar, que o Senhor quer te fazer próspero. Próspero em falar, próspero em abençoar pessoas. Sabe, seja na fila da padaria amanhã. Talvez amanhã na fila da padaria Deus coloque uma pessoa que precise ouvir uma palavra que vai sair da sua boca. Ou talvez você vai chegar no seu trabalho, aquele companheiro de trabalho que tanto te incomoda, precisa de uma palavra de bênção que vai sair da sua boca. Ou aquela sua vizinha, que às vezes tem te tratado tão mal. Talvez amanhã seja o dia que a bênção do Senhor vai acampar sobre a casa dela. E você vai ser esse instrumento, esse vaso que vai fazer transbordar a presença do Senhor. Mas para isso nós precisamos crer. Precisamos acreditar. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração. Amém? Senhor, Tu nos conheces, Senhor. Porque a palavra diz ali, o salmista, no Salmo 139, que ainda quando estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, o Senhor sabia e já planejou todos os dias da nossa vida. Por isso eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Eu não sei, Senhor, se algum irmão, alguma irmã possa estar presa a alguma situação do passado. Eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, traz cura essa noite. Que nós possamos ser livres, Pai, para orar essa oração desafiadora de Jabez. Clamar a Tua bênção e essa bênção que alcance pessoas. Porque ao pedirmos para o Senhor alargar as nossas fronteiras, Senhor, nós estamos pedindo para que nós alcancemos lugares, vidas, pessoas que carecem da Tua misericórdia, do Teu amor, carecem muitas vezes de um abraço, de uma palavra de consolo, que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos ensinado. Mas, Senhor, acima de tudo isso, Senhor, que a Tua presença esteja sempre ao nosso lado, Senhor. Sempre ao nosso lado. A Sua presença real ao nosso lado. Sê conosco, Senhor, por todos os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos. Livra-nos do mal, Senhor. Das aflições desses dias, Senhor. Para que a gente possa cada vez mais ser um canal de bênção para aqueles que estão próximos de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é fiel em cumprir as Suas promessas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está respondendo corações aqui essa noite, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está respondendo clamores aqui essa noite. Milagres, Pai, hão de acompanhar aqueles que creem. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está liberando milagres aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.